Bom, pessoal, vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso que, depois de todos os processos que a gente fez no Keystone, você entenda como que é o fluxo da identidade, tá? Eu quero que você saiba como que funciona a identidade, tá? Primeiramente, aqui, você pode ver que tem um usuário aqui. O usuário, quando ele acessa o serviço, primeiramente, ele vai ter que dar permissão para você acessar os outros serviços. Então, você vai ter um serviço de identidade para te dar permissão a você prosseguir com o processo, tá? Então, esses serviços de identidade, ele pode ser o Keystone, o LDAP ou até o banco de dados mesmo. No nosso caso, a gente vai trabalhar com o Keystone, tudo bem? Depois disso, você vem para cá para o fluxo, onde ele vai fazer uma análise. Ele vai perguntar, este usuário existe? Sim ou não? Se ele não existir, ele vai dar um erro e sair. Se ele existir, o que acontece? A partir de agora, o usuário ele vai poder lançar as instâncias, criar redes e fazer outros processos. Só que aqui eu preciso que você entenda como que é esse processo, como que o usuário vai interagir com isso. Então aqui, o fluxo ele vai começar por aqui. Ó. O usuário autenticado pode ter acesso aos catálogos de serviços. Esses catálogos de serviços nada mais são, pessoal, do que todos os serviços do OpenStack. E ele se chama catálogo, tá ok? E depois, o que acontece? Cada serviço do OpenStack tem vários pontos de extremidade. Esses pontos de extremidade, pessoal, nada mais são do que as APIs, tá? E essas APIs, elas têm três tipos de definição. Você pode criar essas APIs como admin, interna ou pública, né? Então, a gente vindo aqui para baixo, as APIs, quando você cria, né? Você vai criar assim, por exemplo, eu preciso criar um ponto de acesso só entre os administradores. Beleza, você cria o ponto de acesso e faz a implantação no OpenStack. Eu preciso que a comunicação seja interna. Então você coloca a API para ela funcionar internamente. Ou seja, você tem vamos dizer que você tem um site e você precisa que esse site faça algumas verificações de identidade. Então você vai colocar uma API pública, tá? Então essa é a questão das APIs. E eles nada mais são conhecidos como endpoints, tá? E esses endpoints, eles todos reunidos, né? Vários tipos de endpoints são conhecidos como regiões. Então, por exemplo, você tem lá admin, interna e pública. Esses três juntos, eles vão ser conhecidos como regiões. Depois disso, você consegue criar domínios, que são nada mais são do que os serviços para a sua empresa, dentro do OpenStack, tá bom? Os principais recursos que eles utilizam são RESTful, né, são as APIs, né, que eles são criados em REST, tá ok? Os drivers que eles usam aqui são drivers de back-end, serviços integrados ao servidor centralizado, tá ok? Como banco de dados e servidor LDAP, ou seja, você pode criar, ele vem os drivers de LDAP, se você quiser, eu não quero usar o Keystone, eu quero usar o LDAP, eu posso utilizar o LDAP, tá? E alguns módulos aqui que ele vem, que principalmente o OpenStack, ele é criado todo em Python, tá? Todo em Python, e você tem um gateway de web server, né? Que você tem um gateway de fazer a integração com todos a sua implantação do seu OpenStack, tá? E aqui eu tenho até um desenho de um professor meu, não sei se eu tenho permissão para utilizar, mas isso daqui é de um professor meu. Ele fez esse desenho para a gente poder entender melhor. Então aqui a gente tem os serviços, os vários endpoints dentro de uma região, tá? Então, por exemplo, você criar uma região 1, região 2, você tipo pontos de acesso de endpoints diferentes, então você vai criando por regiões. Você pode colocar um nome, você pode colocar, acredito eu, que um número também. E depois você tem os domínios, né? Que no caso, por exemplo, a empresa Anday, ela vai ter vai ter os usuários, vai ter os projetos e as funções dos usuários, tá? E as funções aqui dos projetos. Então, essa é a parte, pessoal, onde eu quero que você entenda essa parte aqui de como que quando o fluxo de identidade, a partir do momento que você acessa da primeira vez, quais são as características que ele vai gerar para você ter acesso à identidade. Como que você vai ter acesso a todo o ambiente, tá? E também tem os papéis, né? Tava até esquecendo dos papéis. Também tem os papéis do que cada usuário vai poder acessar. Ou seja, lá dentro do OpenStack tem cotas. Então você pode falar assim, o usuário tal pode acessar somente, criar somente um disco ou criar somente algumas interfaces lá.
tá bom? Bom, pessoal, é isso. Só queria que vocês entendessem esta questão, que é muito importante vocês entenderem. Eu vou deixar esse link aqui para vocês verificarem esse mapa melhor e dar uma lida, tá? Para você utilizar ele, vocês vão ter que utilizar o navegador IE, tá? O mais antigo mesmo. Ele vai pedir para você baixar um drive, né? Eu nem lembro como que é o nome do drive mais. Você baixa, porque se você não baixar, você não vai conseguir colocar zoom aqui e vai ficar uma interface feia, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.